Olá a todos. Continuando nossa aula de saúde do idoso, nós temos aqui as atribuições e responsabilidades dos profissionais de saúde, tá? Então, atribuições. Captar o idoso na microárea, cadastrar o idoso na equipe de saúde da família ou na unidade básica de saúde. Isso é responsabilidade da equipe de saúde da família, ok? Como os agentes comunitários de saúde, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Atribuição: informar sobre a existência dos serviços, orientar o idoso sobre a importância de consulta médica para detectar precocemente os problemas de saúde, auxiliar a equipe multiprofissional também nas visitas domiciliares e agendar ações ou intervenções, tá? E esse profissional responsável é o agente comunitário de saúde e sua equipe. Atribuições: avaliar queixas, agendar consultas, cadastrar e encaminhar para os grupos cooperativos, encaminhar para o serviço de saúde bucal se necessário e orientar e encaminhar para as atividades. A responsável por isso é o auxiliar de enfermagem e a sua equipe também. Atribuições: realizar consulta de enfermagem, abordando questões referentes à higiene, alimentação, imunização e informar sobre o uso correto de medicamentos utilizados. Esse é o enfermeiro, tá? E notificar situações de risco de violência contra o idoso, também pode ser o médico, o enfermeiro ou a equipe. E agendar os retornos de acordo com a necessidade do caso, priorizando sempre o idoso em maior situação de risco, tanto social, familiar, risco físico e risco psíquico. E essa responsabilidade é do enfermeiro ou da sua equipe, tá? Então, o que é esse cuidado, né, na saúde do idoso? Temos aí, na saúde do idoso, a geriatria e a gerontologia, duas áreas. E a geriatria, ela vai ser uma área que vai se ocupar do aspecto médico do idoso, tá? Que pode ser considerada como parte da gerontologia. A geriatria, ela vai ser a ciência médica que cuida das pessoas idosas. Já a gerontologia, ela é a ciência que estuda o processo do envelhecimento. Então, ele é um conjunto das disciplinas que vão intervir no mesmo campo, que é o campo do envelhecimento. E quais são as doenças mais comuns que a gente pode ver e acompanhar nos idosos? Nós temos doença de Alzheimer, cataratas, temos doenças cardiovasculares, temos a osteoporose, temos o Parkinson, diabetes, temos o cancro, que são câncer, temos surdez e temos também a depressão, tá? Muito comum nos idosos. O Alzheimer, que é a doença do esquecimento, ela é considerada como uma das doenças ligadas à terceira idade, visto que ela vai afetar maioritariamente, né, pessoas com mais de 65 anos. E a doença de Alzheimer, ela é um tipo de demência que provoca uma deteriorização global, progressiva e irreversível de diversas funções cognitivas, memória, atenção, concentração, linguagem, pensamento e entre outras. A doença de Alzheimer é uma das doenças mais comuns nos idosos que não tem cura. Uma vez diagnosticada, é importante tratar da doença como forma de evitar o agravamento da degeneração cerebral. Bom? E as cataratas? As cataratas são as doenças da vista. São uma doença associada à vista e prejudica a visão, tá? Ela vai caracterizar-se pela perda progressiva da transparência do cristalino, que é a lente natural do olho, podendo afetar um ou os dois olhos e podem evoluir com ritmos diferentes cada um deles, tá bom? A formação da cataratas é quase sempre um processo inevitável relacionado com o envelhecimento das estruturas oculares. O único tratamento definitivo para as cataratas é a cirurgia, que tem sido realizada com total sucesso. Temos também as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, elas afetam o sistema circulatório, tá? Ou seja, o coração e os vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os vasos capilares. E a maior parte das doenças cardiovasculares resulta em um estilo de vida inapropriado de fatores de risco modificáveis. O controle dos fatores de risco é uma excelente forma de reduzir as complicações fatais e não fatais das doenças cardiovasculares. Então, a gente tem nessas doenças cardiovasculares hipertensão, temos AVC, AVE, AVC isquêmico, hemorrágico. Então, fatores de risco, colesterol, sedentarismo, alimentação, tudo isso vai
ser fator de risco e vai ter uma influência muito grande também na vida desse paciente. Temos a osteoporose. A osteoporose ela vai ser caracterizada pela diminuição da massa óssea e pela alteração na deterioração da qualidade estrutural do osso, levando a uma diminuição da resistência óssea e ao aumento do risco de fraturas. Na maior parte das vezes, essa doença só é diagnosticada após a ocorrência de uma fratura, por isso, ela é conhecida como a doença silenciosa dos ossos. Para reduzir as hipóteses de cair, é necessário que reconheça os motivos, os fatores que podem levar o idoso a sofrer uma queda. E mais importante que isso, tornar a sua casa mais segura, já que a maioria das quedas acontece em casa, principalmente nas escadas. Então, quem tem idoso em casa, ou quem vai fazer o acompanhamento de um idoso, saber que a casa ela precisa estar adaptada para esse idoso, tirar todas as estruturas escorregadias, tirar estruturas que podem facilitar que esse idoso bata e caia, escadas para facilitar o acesso desse idoso. Então é bom fazer essa retirada de todos esses equipamentos que vão prejudicar, né, o cotidiano desse idoso. Temos também a doença de Parkinson. Essa doença de Parkinson é uma doença degenerativa, doença do cérebro, e progressiva, caracterizada por alterar os movimentos, provocando tremor, rigidez dos músculos, lentidão dos movimentos e desequilíbrio. Essa doença resulta de redução dos níveis de uma substância, que é a dopamina, que funciona como um mensageiro químico cerebral nos centros que comandam os movimentos. Então, o paciente ele para de receber esses estímulos e ele não consegue mais se movimentar. Então, dessa forma, o paciente ele começa a apresentar, né, essa dificuldade de mobilidade, esse tremor, essa também rigidez dos músculos. Então, como forma de ajudar a vida de um doente de Parkinson, é importante adaptar e equipar a casa onde esse doente está vivendo, tá bom? E para essa rigidez, sempre tentar manter esse paciente fazendo uma fisioterapia, um acompanhamento multiprofissional, tá? Com vários profissionais, para que ele também possa ter um cotidiano mais favorável também para a sua vivência. Temos a diabetes também. A diabetes ela é uma doença crônica que se caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar, que é a glicose. Esse nível no sangue ele vai ser aumentado e pela incapacidade do organismo em transformar toda a glicose que acompanha os alimentos. Então, para combater os níveis excessivos de açúcar, o pâncreas é o órgão do corpo humano responsável pela produção de insulina. É um hormônio que ajuda a controlar os níveis de açúcar existentes no corpo, tá? Então, paciente com diabetes também, muito comum nos idosos. E temos o cancro, que é conhecido por não escolher idade ou sexo. No entanto, devido ao envelhecimento do corpo, as pessoas idosas estão mais suscetíveis a essa doença. Mesmo que não existam casos anteriores na família, existem vários tipos de cancro, que é de próstata, mama, pulmão, entre outros. E o tempo é determinante para combater essa doença. Quanto mais cedo for descoberto um cancro, maiores serão as possibilidades de o tratar. Então, a palavra cancro, ela usa-se para denominar um grupo muito numeroso de doenças que têm em comum o desenvolvimento de células anormais, tá? Então, aqui é muito importante o diagnóstico precoce. Assim que eu tenho o diagnóstico precoce, eu consigo ali ter um resultado mais eficiente, né, no cuidado desse paciente. Outra doença muito comum nos idosos é a surdez. A surdez, ela é uma consequência natural que ocorre durante o envelhecimento, cujo termo médico se denomina por presbiacúsia, ok? Que é o termo para surdez no envelhecimento. É considerada como uma das doenças mais comuns nos idosos. Quase metade dos idosos com mais de 75 anos tem dificuldade de ouvir. E a surdez tem um enorme impacto sobre a qualidade de vida de muitos idosos. No caso da surdez associada ao envelhecimento, a chamada presbiacúsia, o tratamento mais eficaz para esses casos, vai se resumir à colocação de um aparelho auditivo para ajudar o idoso a ouvir melhor. E, por último, nós temos a depressão. A depressão ela é uma das doenças mais comuns nos idosos. Trata-se de uma doença mental grave e incapacitante que interfere no cotidiano do idoso e está frequentemente associada a um sentimento de tristeza profunda e prolongada. É de saber salientar que outras doenças comuns nos idosos, como a surdez ou a doença de Parkinson, podem provocar ou facilitar a ocorrência de situações depressivas ou desenvolvimento para uma depressão crônica. Então, a depressão ela é muito comum nos idosos, ainda mais aqueles idosos, né, como eu falei, que tinham uma vida muito ativa,
um convívio com os familiares muito grande, aí acaba tendo uma doença como o Parkinson, uma doença de Alzheimer. Alzheimer nem tanto, né? Porque geralmente o paciente chegando no nível, ele perde toda a memória. Mas a doença de Parkinson, uma surdez, o cancro também, o paciente ele começa a apresentar quadros depressivos, né? Porque ele não vive mais aquela vida que ele vivia antes. E na saúde do idoso, é importante o profissional ter em mente que aquele idoso, ele também já passou por todas as fases da vida. A fase da infância, a fase de jovem, a fase adulta. Então, ele já viveu muitas coisas. Então, para cuidar desse idoso, a gente também tem que saber que ele também tem uma história, ele tem essa vontade de ser ouvido, essa vontade de ser respeitado, ter um atendimento de qualidade, porque ele também já viveu outras coisas, ele é a mesma pessoa, né, que ele foi há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, tá? Então, como profissional da saúde, nós temos que ter esse olhar especial no cuidado com o idoso, essa enorme paciência também no cuidado e principalmente o amor, né? E a empatia, tá bom? Então a gente fica por aqui. Tchauzinho.